para o ensino médio. E tudo começou com a Cidinha, a Gi e eu. A gente começou, na verdade isso é um plano C. Não é porque eu quis, não. Eu tentei fazer um projeto na medicina, tentei fazer um projeto na rede pública, uma parte médica. Depois eu vi que eu estava perdendo a grande oportunidade de vir para o local onde eu formei. Eu estudei aqui, esse local, que é o Salão Nobre, ele era imenso para mim. E ele ficou pequeno. Olha para você ver como é que tá cheio, né? Então, eu vou me dar o direito de emocionar durante. Vocês também podem ficar o direito de chorar se quiser, emocionar. Porque nós estamos no quarto ano. Então, começou com a Cidinha, com a Gi. Agora nós temos o Bruno, na filosofia daqui do Atenas. E temos a Marília, na sociologia. Nós trouxemos hoje a Ana Cláudia Arantes, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu quero apresentar, imagina, né, minha banda, o Neto, a Kimberly e o meu amigo Hugão. Então presta atenção, gente. Coisa não é fácil, não. Estou emocionado. Eu coloquei no fundo uma foto. Sou eu e meu avô. Esse avô foi a pessoa que eu tive mais importância para mim. Só que eu tinha menos de 7 anos quando ele morreu. Só que ele me deixou um legado, que é sonhar. Era um homem sonhador e não usava LSD ou coisa desse tipo. Era um homem realmente à frente do que ele fez. Então, ele já me deixou um legado muito grande. Estou respirando aqui, que eu estou realmente... Ana Cláudia, ela incomoda. Eu não lembro qual que era meu desenho de um anjo, mas eu acho que é assim. Então, vocês vão ouvir a Ana Cláudia daqui a pouquinho, que ela fala sobre uma coisa que a gente tentou estudar e não teve nenhum filósofo que não falou da morte, na finitude ou da terminalidade. E ela vai falar. Então, esse sonhar, para mim, ele teve uma importância muito grande na minha formação. Eu sou médico de formação, andei brincando de ser filósofo, fiz também uma graduação em filosofia. E depois que eu acabei isso tudo, e já são 35 anos que eu sou médico, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter um monte de coisa errada nesse caminho. E esses erros eu não posso, certamente eu não vou conseguir corrigi-los lá na frente, com os meus colegas médicos. Então, se caso vocês, em qualquer profissão que vocês forem escolher, se vocês escolherem o caminho da ética, que é o que a gente fala aqui, eu estou tranquilo. Vocês podem ser presidente da República, que vão ser muito bem-vindos. Então, se for para escolher, na dúvida, escolha o caminho da ética. Eu escolhi algumas palavras que, rapaz, eu estou ficando arrepiado, porque essas músicas, elas são hino da minha geração. Vocês não precisam arrepiar com elas não, mas eu vou. Então, assim, tem algumas coisas que eu não vou conseguir, vou engasgar, porque eu estou prestando atenção lá. Então, é um presente. Obrigado, Hugo, obrigado, Neto, Kimberly. Vocês são show. E eu esqueci de agradecer uma pessoa aqui que é especial, porque eu não estaria falando aqui se o Felipe não tivesse feito um monte de coisa. Eu tenho que ficar em pé para falar do Felipe, porque é um gigante. O Lois saiu lá da unidade dele e veio para cá nos ajudar. Eu queria contar para vocês, na mitologia, não tem a ver com a filosofia, mas a mitologia, ela tem uma história muito bonita, que é da caixa de Pandora. Zeus, que era lá o grandão de todos, para constituir a Terra, ele mandou para cá 2 titãs, Epimeteu e Prometeu. Só que faltava um modelo feminino. Eles vieram para cá, todos os males do mundo eles colocaram numa caixa.
essa caixa, eles eram guardiães, ou guardião, as duas coisas estão certas, eu estou correto, Cidinha? Tá, então atenção, que se eu falar errado aqui, eu não tenho, como é que é, corretor de texto, mas eles eram os guardiões da caixa. Chegou Pandora, e ela muito curiosa, abriu essa caixa, deixou escapar todos os males do mundo, mas ficou lá dentro um negócio que chama esperança. E da primeira vez que eu vim aqui, eu consegui falar para vocês assim, nós vamos trazer a Ana Cláudia Arantes. Eu falei, eu estou alucinado, mas tudo que a gente usou até agora foi dela. A gente roubou um monte de vídeo dela, passamos aqui e todos nos emocionamos e aprendemos como que ela faz na medicina. Então, eu desde o início da minha carreira, eu percebia que eu era diferente. Mas numa reflexão da filosofia, a gente percebe que ser diferente é tudo de bom. Eu não posso ser desigual. Então, eu tenho que lutar por uma igualdade, mas eu posso ser diferente, que eu vou ser melhor. Para que eu tenho que ser igual? Né? Então eu quero gostar dessas músicas. Por que o médico tem que gostar só de música clássica? De vez em quando eu ganho presente, ganho uma garrafa de uísque. Eu não bebo. Então assim, é alguém que está me interpretando errado. Eu não sou, eu sou e gosto de ser diferente. E é o diferente que eu quero para vocês. Lá na frente, esse diferente faz diferença. A gente sofre sendo diferente, mas a gente percebe que parece que o diferente é mais ético. Não sei, isso é uma suposição. Então, como eu herdei do meu DNA árabe, um nariz muito grande, eu tenho a obrigação de fazer ele funcionar. Então eu uso o meu nariz para farejar. Então eu procuro ter intuição para as coisas. Quando a gente começou o projeto, na minha intuição era que eu estava no caminho correto, mas eu não tinha certeza. Então eu elegi algumas palavras da filosofia para poder exercitar, para saber se eu estava sendo um bom médico, porque a filosofia não era para eu dar aula no Galdino ou dar aula em qualquer lugar. Eu queria filosofia para ter uma melhora profissional. Eu sempre me senti um médico incompleto, e Deus queira que eu sempre, que seja sempre assim, que eu me perceba incompleto para poder estudar. Então eu elegi principalmente 3 palavras: a verdade, a tolerância e a gratidão. Isso que eu estou falando para vocês, talvez não caia a ficha imediato, mas percebam a importância dessas palavras e exercitem em casa cada palavra dessa. A gente vai acabar sendo uma pessoa melhor se a gente for mais verdadeiro, se a gente for tolerante e se a gente for grato. E eu sou isso tudo com essa mulherzinha aqui. Eu não sei o que eu faço com ela. Então assim, ela veio de São Paulo num projeto voluntário. Ela não estudou aqui, eu que estudei. Eu estou envolvendo, eu estou colocando ela numa fria, numa bomba que é minha. Pode ser um sonho meu, que ela não sonhe da mesma coisa, mas ela é diferente. E eu vi que ela sonha igualzinho e chora igualzinho eu. Então, quando chegou em novembro, só para vocês terem uma noção, eu conheci a Ana Cláudia, ela não me conhecia. Eu me apaixonei pela Ana Cláudia, ela não se apaixonou, desde 2008. Num curso à distância. Ela sentada lá, nem sei na onde que era o estúdio, falando sobre dor. Eu falei, essa mulher não existe. Ela está lá, mas não existe. E tudo que ela fizer agora eu vou seguir. Fiquei igual um carrapato atrás. E aí, em novembro que eu fui conhecê-la, cheguei lá em São Paulo, num lugar que chama Casa do Cuidar, que ela, na verdade, ela prepara cuidadores. Como eu tive um longo período junto com a Gi, cuidando dos meus pais, principalmente do meu pai, eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo errei bastante, mas no final das contas eu tive, o balanço foi positivo, eu saí fortalecido. Falei para ela do nosso projeto, e aí quando foi em dezembro, saiu essa revista, A Vida Simples eu compro todo mês. Eu tenho na minha sala de espera só A Vida Simples, que é uma revista que não vence, assim, ela não tem prazo de validade. Eu não vou pôr a Veja lá, vou pôr A Vida Simples. E aí, por surpresa minha, a Ana Holanda, que a entrevistou, faz uma última pergunta para ela. E perguntou assim:
podemos acolher melhor as pessoas no leito da morte? E ela respondeu: esse é meu projeto. E para mudar a forma como as pessoas pensam e encaram essa fase da vida, é preciso ir para as escolas, não para a faculdade de medicina, mas para o ensino médio, e introduzir nas aulas de filosofia um capítulo inteiro sobre a morte. Eu falei: meu Deus do céu, eu acertei, e era intuitivo. E agora eu acho que o Galdino é pioneiro. Eu não conheço outro projeto. Eu tenho que compartilhar disso com vocês, porque é assustadoramente pioneiro. Então, eu quero colocar, primeiro, por que o nosso projeto existe? Eu pediria para a Cidinha, vai ler o que ela postou na nossa página de Educação para a Morte. Eu quero que vocês escutem. Tá lá, tá? Falar de forma direta o que costumamos silenciar é a ação de educadores. Assim como mostrar que carecer de esperança não equivale a desesperar necessariamente. É o espaço do pensar, próprio a comportar novas discussões e frutificar novas ideias na direção de uma nova sociedade, aquilo que buscamos. Uma sociedade em que a existência, a vida, a morte como tal, essa existência seja concebida e tratada como um patrimônio. A utilidade do pensar a vida consiste na possibilidade da busca de medidas e instrumentos capazes de melhorar a qualidade existencial, individual e coletiva, fazendo com que as pessoas sintam-se humanamente iguais e dignas. Assim, esse projeto vem se propor como um convite à atualização das ideias, do refletir, esperando que a modernidade não se dê apenas nos campos da ciência, nos campos da tecnologia, mas também no âmbito do pensar. Dos debates e reflexões acerca do tema é que se espera que surjam ideias e que essas ideias venham simbolizar um avanço no que diz respeito ao pensar a vida e pensar a terminalidade. É um pouquinho mais complexo do que só uma leitura. O que a gente quer é ir além. E esse ir além é ir além das bordas, é transbordar. E é essa a intenção. A intenção da filosofia não é responder, é provocar, é perguntar. E é isso que a gente vai fazer. Bom, eu vou colocar como se fosse um projeto inicial para vocês, como a gente usou de outras vezes, vídeos da Ana Cláudia, ou outras coisas. Eu trouxe para vocês um vídeo curtinho, que é uma narrativa. Esse cara, o Antônio Bujanra, eu gosto muito quando ele fala, ele declama. E aí eu vou me remeter ao meu avô de novo. Eu falei para vocês que meu avô me ensinou a sonhar. E ele era um contador de histórias para mim. Quando ele morreu, eu tinha menos de 7 anos. Meus pais optaram por não contar para mim na hora. E eu fui retirado então de casa. Vai passear a tal lugar, fui. E eu não consegui elaborar o luto. Até hoje, o erro foi muito grande, mas eu aprendi com esse erro. E não repeti esse erro. Eu precisava ter me despedido dele. Então, eu gosto das narrativas. Tanto é que quando eu fui para o pré-primário, meu avô contava muita história para mim. Eu tinha 5 anos, porque meu irmão foi e eu queria ir também. E a uma certa hora, a professora contava as histórias, eu falava: não é assim não, meu avô Gino contou diferente. E continuava, eles me pediram que voltasse no ano que vem. Então, eu fui dispensado naquele ano, voltei no ano que vem, mas eu nunca deixei de ser contestador e contador de histórias. Mas eu nunca fui bom nisso. Então eu vou pedir para o Antônio Bujanra contar uma historinha para nós, só rápida, antes da gente depois ouvir a Ana Cláudia. Estou só no aquecimento, isso é só um aperitivo. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. O Abu Janra morreu ano passado, e quando a gente gosta de alguém, a homenagem é biográfica, e eu tenho muita admiração, e eu vou continuar contando as histórias do Abu Janra. Isso é uma pessoa importante. O que é importante? Fazer falta. Ele faz. Eu vou pedir para a Gi, antes da gente chamar a nossa convidada especial, ela vai fazer uma apresentação oficial. Quem que é essa doutora? Quem que é essa doutora que aparece no YouTube, e ela é quase dona do YouTube? Tudo que você puser Ana Cláudia, pronto, Ana Cláudia Arantes, Ana Cláudia Arantes. Ela tem um monte de coisa, ela tem visibilidade. Então, um dia ela está no Jô, um dia ela está no Rony Von, um dia ela está na Fátima Bernardes, outro dia ela está na Vida Simples, e outro dia ela está no Galdino. Pronto, simples assim, né? Então, não dá para acreditar nisso. Então, vamos agora, eu vou oficializar uma apresentação, depois eu vou falar a biografia não autorizada dela, e aí depois a gente faz para ela. Gi, o que você acha que a gente dá? Eu achei um pendrive de 8 GB com o currículo, mas a gente tentou resumir e... Resgatar a história de seus pacientes. Esse é o exercício diário de Ana Cláudia Quintana Arantes, médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em Geriatria e Gerontologia no Hospital das Clínicas da mesma faculdade. Especialista em cuidados paliativos pelo Instituto Palio e Universidade de Oxford, além de pós-graduada em intervenções em luto. É pioneira no Brasil na área e foi responsável pela implantação das políticas assistenciais de avaliação da dor e cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein. É sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar. Realizou o TED, cujo tema foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Visto. Nós já usufruímos disso várias vezes. Poesias fazem parte da vida da doutora Ana Cláudia. Além de escrever, ela as prescreve aos pacientes.
É autora do livro de poesias Linhas Pares, lançado em 2012, com o nome Cláudia Quintana. Fez o primeiro sermão secular do The School of Life no Brasil, sobre arrependimento, em 2013. Já vimos várias vezes também. E tudo isso com uma sensibilidade acima da média. E hoje ela nos dá o imenso prazer de sua presença aqui. Obrigada, Ana. Antes de passar para ela, a biografia não autorizada é uma homenagem. Ela é poetisa. Então, eu pedi para a pessoa mais indicada para fazer uma leitura ou para fazer declamar. Não tem, acho que, outra pessoa que eu perceba uma sensibilidade da Cidinha Nasser. E é por ela também que eu estou aqui. Só que antes de dizer o texto, eu tenho que contar o que aconteceu ontem, porque é memorável. Eu nunca mais vou esquecer disso na história das minhas retinas, né? Ontem eu conheci Ana Cláudia. Aí eu olhei assim, no primeiro momento, eu tive que tocar para ter certeza que era de verdade, né? Aí pensei, ele é pequenininha. Não falei, mas eu pensei. Mas essa menina pequena é gigante. Ela é gigante no jeito que fala, naquilo que conta, nas narrativas, sabe, que ela nos presenteia. E ontem, entre tantas histórias, ela falou-me sobre uma senhora, Dona Almira. Essa Dona Almira era uma paciente sua em estado terminal e tinha muito medo da morte, ainda aquela indesejada das gentes. E a Dona Almira, ela tinha uma crença: se não desfizesse a trança que ela usasse, isso iria atrapalhar o momento inevitável. E claro que ela não queria desmanchar aquela trança, né, tentando adiar ao máximo. Mas até que finalmente ela superou o medo, superou os temores e pediu para aquela menina gigante que estava ao seu lado: desfaz a minha trança. Era chegada a hora de Dona Almira, ela estava pronta. Então, com essa história de ponta, de laços, né, eu me lembrei de Machado de Assis, de Dom Casmurro, daquele tal de Bento Santiago, né, que no começo diz assim: eu quero atar as duas pontas da vida, para compreender o caminho, feito uma trança. E ontem eu aprendi com essa menina gigante a cuidar da minha trança, por enquanto, sabendo que um dia eu também vou pedir, queria tanto que, né, fosse assessorado por eles, mas um dia eu vou pedir: desfaz a minha trança, e eu espero não ter medo. E agora eu quero falar um texto que eu acho que combina com os nossos queridos. Uma música e suas partes. Ritmo, melodia, som, harmonia. Toque, poesia. Ritmo que estrutura um tempo que não passa. Melodia que conecta uma emoção que não cessa. Som que traz harmonia para a dor que não fala. Poesia que canta o que me conta, o que mais me conta. Música que me cura, sara, nem que seja por uns breves 3 minutos e meio. Nossa menina gigante, doutora, poetisa, Ana Cláudia Quintana Arantes. Com essa apresentação, acho que agora, eu gostaria, não tem tempo para a gente, é o tempo que ela precisar, é o tempo que a gente puder dispensar para ouvir e para falar. Então eu gostaria que você desse na gente um sermão. Então, fala para a gente tudo que a gente tem que fazer para ser diferente, como eu estou tentando trilhar. Eu quero ser diferente, mas eu preciso de uns puxões de orelha. E eu acho que ninguém aqui está pronto para... A gente não consegue. Então você vai compartilhar aquilo que você viveu. E se a sua vida foi virtuosa, nós vamos lá nos pré-socráticos agora. E os pré-socráticos, antes do Sócrates, então há mais de 2.500 anos, falavam do bem, do bom, do justo e do virtuoso. E é isso que eu gostaria para cada um de nós.
Ana Cláudia, é seu. Esse público é seu. Bom, todo mundo falou que era legal e tudo, que era o máximo, mas a tortura que eu fui submetida aqui, tô assim, tô tremenda. Se eu tivesse que bater uma foto aqui, ia sair tremida. Me fez lembrar, você falou do Jô, né? Quando eu fui fazer a entrevista lá, a pessoa que me convidou disse que tinha que passar por uma reunião com ele para decidir se o tema que a gente ia discutir no programa ia ser levado ao ar, de fato. E aí eu conversei mais de 2 horas com a jornalista, que é a pessoa que faz essa intermediação entre o entrevistado e o Jô, porque o Jô não sabe nada do entrevistado a princípio, só os famosos, mas as pessoas que são da vida comum, que são convidadas para falar com ele, ele não sabe nada, e ele nem quer saber, só vai saber do tema. E aí a gente conversou, e eu disse a ela, Miriam, eu acho que ele não vai querer conversar comigo. Mas você pode tentar, mas eu tenho a impressão que esse assunto para ele não é um assunto fácil. Ele perdeu o filho tem pouco tempo, ele está envelhecendo, os amigos dele estão morrendo, ele é um cara muito sozinho. E até penso que nos últimos tempos ele tem tido essa dificuldade, não tem uma dificuldade, mas assim, ele está um pouquinho mais tenso nas entrevistas, e o que está batendo nele a consciência de que está terminando. E aí ela falou, nossa, você é bem sensível, a gente acredita que também ele não vai querer. Mas aí a gente põe você num outro programa, porque o que você fala é muito diferente, é importante que as pessoas saibam disso. No final deu certo, teve uma pressão absurda lá da equipe, porque todo mundo viu o bendito do TED, e aí conseguiram convencê-lo de fazer a entrevista. Eu dividi o programa com a Fafá de Belém, e aí ela estava assim, treinando a voz, estava ansiosa. Ela falou, nossa, eu sempre venho aqui, mas cada vez que eu venho, eu fico muito nervosa para passar por essa entrevista. E eu estava lá esperando a minha vez. E ela perguntava assim para mim, você não está nervosa? Não. E de novo ela perguntava, você não está nervosa? Não, está tudo bem. Só espero que não atrase muito, porque eu preciso ir para o consultório depois. E aí, uma hora ela virou para mim e falou assim, você é aquela médica que trabalha com morte? Eu falei, sou. Aí ela falou, entendi por que você não está nervosa. As pessoas têm essa coisa de o famoso, né? A pessoa que está na televisão, eu agora que fiquei figurinha fácil aí no YouTube e tal, mas é todo mundo gente como qualquer um de nós, né? Todo mundo tem uma mãe, tem um pai, tem uma história, tem uma infância, bem ou mal, se deu, conseguiu ultrapassar a adolescência, chegou na fase adulta, fez suas escolhas, teve a chance de cometer muitos erros, envelheceu e morreu. Todo mundo passou por isso. Grandes líderes e pessoas totalmente anônimas. E isso é o que une cada um de nós na face dessa terra aqui. A gente morre. Quando eu estava lá, ali na entrada, eu ouvi sobre a filosofia, né? Você se torna um filósofo quando você toma consciência que é finito. Naquela hora eu pensei, nossa, que bonito, né? Você se torna filósofo quando você sabe que a sua vida acaba. Mas eu estava sentada aqui pensando o que foi para mim tomar consciência da minha morte. E isso foi a coisa que me deu mais poder. E foi graças a essa consciência que eu cheguei onde eu estou hoje. Quando você se dá conta que a tua vida acaba, você entende que tudo aquilo que você sonha pode não acontecer. E quando você sabe que o que você sonha pode não acontecer, você não quer perder tempo, você não quer desperdiçar seu tempo
com lamúrias, com lamentações, com reclamações, com expectativas. Você tem que fazer acontecer a sua vida. A gente vive num mundo onde a expectativa de um em relação ao outro é cada vez maior. Os pais querem que os filhos sejam mais do que eles. Os filhos querem que os pais sejam muito mais fortes do que eles podem ser. Você espera do seu chefe, do seu professor, da sua avó, do seu avô, você espera essa responsabilidade em relação à sua vida que muitas vezes você não tem em relação a si mesmo. É claro que a gente vai falar de uma expectativa de tempo, né? A maior parte das pessoas que estão aqui tem menos de 20 anos. Quando a gente fala em tempo para vocês, é um tempo que quase a gente não alcança, né, em planejamento, né? Você fala, nossa, eu vou viver mais 60 anos, né? 20 se arrastou, né? Eu falo que até os 21 anos, os dias passam muito rápido, mas os anos demoram um século, não? Um século, mas que vai demorar um século fazer 18, que puta, não passa o tempo, né? Depois dos 21 é o contrário, os dias não passam e os anos passam muito rápido. É o que eu escuto no consultório com os pacientes mais velhos. Eles falam, nossa, agora os anos passam, eu pisquei e passou 10 anos. Aí eu fiquei aqui, estava sentada aqui olhando para vocês e lembrando do meu grande professor, que foi o professor Marco Túlio. Eu cito ele em algumas situações. E o professor Marco Túlio é um médico que fez patologia, e ele trabalhou no Hospital São Paulo como voluntário, fazendo cuidado paliativo. Ele fazia assistência dos pacientes que ninguém mais queria nas clínicas, aquele paciente que não tem mais jeito. E ele, durante muitos anos, ele foi pioneiro nisso. Ele falava que ele tinha uma barraquinha na rua, porque não tinha sala, ele não tinha carro para fazer a visita domiciliar, então ele falava que ele tinha uma barraquinha no meio da rua, ali na Botucatu, na Pedro de Toledo, esperando um dia que tivesse um motorista para poder fazer a visita domiciliar. Então ele nunca sabia se ele ia conseguir ver os pacientes que ele precisava visitar. E quando eu conheci o professor, eu fui para assistir uma aula dele, né, Paulista de Medicina. E eu assisti a aula, ele pediu minha opinião, eu falei, e aí do jeito que eu falei, ele gostou muito do que eu tinha dito. E a gente se aproximou e eu comecei a frequentar mais as reuniões e convidei ele para fazer parte do conselho, né, da Associação da Casa do Cuidar. Eu nunca perdi nenhuma chance de homenagear esse professor. E eu lembro que os meus colegas até criticavam, porque, puxa, tanta gente importante para homenagear, você vai homenagear ele? Eu falei, vou, porque ele não vai durar para sempre. E ele precisa saber, enquanto ele está vivo, o quanto ele é importante para mim, o quanto ele é uma bússola, um norte para mim. Então eu fiz as homenagens até o último ano de vida dele. E aí ele estava bem fraquinho na última vez que eu encontrei, ele foi me visitar no hospice, que era a unidade que eu trabalhava do Hospital das Clínicas, que cuidava de pacientes em final de vida, né? É um espaço onde você faz o cuidado paliativo exclusivo. Não existe nenhum tipo de intervenção para mudar o curso natural da doença do paciente. E aí ele me disse, Ana, eu sei que você se envolve bastante na coisa multiprofissional, né, de fazer a formação dos profissionais de saúde, mas não perde seu tempo, filha. Essas pessoas já tiveram a chance de aprender, talvez elas se importem um pouco, achem bonito o trabalho, mas elas dificilmente vão se transformar. Depois de uma certa idade, é muito complexo, é muito desafiante você aprender um novo modo de pensar. Dedica a sua vida à formação dos alunos. Vai para a graduação, porque o aluno é aquele que pode mudar de fato a realidade do cuidado humano que a gente tanto precisa no fim da vida. E aí eu ouvi aquilo, eu achei meio estranho. Eu falei, mas na graduação, né? Parece que a pessoa não tem o CRM ainda, né? Como é que ela vai mudar alguma coisa? Eu tinha pressa de resolver as coisas, de mudar o mundo.
E eu percebi, ao longo desses últimos anos, que eu me dei conta que a semente que eu estou plantando é de uma árvore que eu não vou ver a sombra. Eu vou chorar também, tá? E aí, quando ele me convidou para... O Peçanha falou dos alunos de graduação, isso era um negócio que tinha lá dentro, assim, sabe, no fundo da sua alma, que está tão escondido, talvez seja a esperança da caixa de Pandora ali, que parecia que estava vazia, e estava lá dentro, muito dentro de mim, essa coisa de estar na vida das pessoas, independente delas quererem ser médicas ou não. Tem que estar na vida de todo mundo, porque não são só os médicos que morrem, todo mundo morre. E aí pensar que a gente podia conversar sobre fim da vida com pessoas que estão na escola, é dessas coisas que fazem você se sentir imortal mesmo. Porque eu sei que talvez eu não consiga plantar semente no coração de todo mundo, mas se eu conseguir plantar em 2, 3, eu sei que esses 2, 3 têm um potencial de transformação do mundo que talvez meus netos vejam. Talvez um dia, pode ser que ali esteja uma fotinho, eu velhinha, né? E a minha neta dando aula. Então você vê uma sensação de continuidade, de eternidade, de imortalidade. Dentro de cada um de vocês existe uma inquietude, uma agitação de quem é você, o que você está fazendo aqui, para que você serve. Quem está no 3º ano está pensando nisso, né? Para que eu sirvo, né? O que eu vou querer de carreira, de profissão? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ter uma família? Eu vou ser famosa? Existe uma inquietude que às vezes não tem nem, não consegue nem nomear a pergunta que ainda está dentro de você, que você nem sabe qual é ainda. E eu me lembro com clareza do que era, o que passava dentro de mim quando eu tinha 13, 14 anos. Eu queria ser médica por causa do grande sofrimento que eu vi com a minha avó. Ela tinha uma doença arterial nas pernas e essa doença trazia para ela muita dor, num tempo que não tinha tratamento de dor no país. Isso em 1970 tinha, muito fraco o atendimento. Se é ruim agora, ainda era pior. E aí o médico ia em casa e a hora que ele entrava, ele mudava o clima do lugar. A minha casa era uma casa muito triste, porque era uma casa muito cheia de sofrimento, de todos os tipos, físico, emocional, social, familiar. Eu experimentei todas as dimensões de sofrimento. Mas a hora que ele entrava, ele trazia naquela mão grandona dele, a hora que ele examinava a minha avó, a hora que ele escrevia a receita, eu me lembro como se fosse uma cena assim de filme, assim, com a câmera lenta, aquele mãozão, não sei se era mãozão porque eu era pequenininha, né? Ou se era mão grande mesmo. Ele fazia a receita, entregava para minha mãe, eu via minha mãe sorrindo, eu falei assim, gente, que poder existe na palavra, né? Ele escrevia e entregava. E aquilo minha mãe pegava e esse significado da entrega, para mim, tornou-se uma mensagem contínua dentro da minha carreira, da entrega. Tem alguma coisa minha que eu sei, que eu estou te dando, e que eu acredito que vai mudar a sua vida, para melhor. Quando eu fui fazer cuidado paliativo, eu aprendi a dar má notícia. Os médicos não aprendem isso na faculdade. Então, se você teve a oportunidade de passar por um médico que foi desastroso quando te deu uma má notícia, perdoa. Ele não sabia como fazer. A gente vai aprender isso só na especialização. Só que eu penso que podia ter uma aula, Peçanha, de como dar más notícias. Porque todo mundo na vida vai dar má notícia um dia. Você vai dizer que você vai morar fora, você vai sair de casa, você vai dizer que você vai se casar, porque às vezes casar pode ser uma má notícia para o pai e para a mãe, né? Você vai saber que está grávida, e às vezes isso não é uma boa notícia. Você vai demitir alguém quando você for chefe. O dia que você pede a separação é uma má notícia. Então você precisa aprender como dar más notícias. Porque
A palavra mal utilizada é um veneno que pode matar a alma. E foi um grande filósofo que disse isso. Mas também pode salvar. Através da palavra, a gente salva, a gente transforma, a gente destrói. É muito importante que desde muito cedo a gente tenha noção do poder da palavra, independente da escolha que a gente vai fazer para a nossa vida. Quando você tiver uma coisa muito ruim para dizer, é melhor você ficar em silêncio. E se for impossível ficar em silêncio, você precisa dizer, olha, o que eu tenho para dizer não é nada bom a respeito disso, e eu prefiro ficar quieta. Toda vez que eu falei isso, acabou a discussão, matei a discussão assim, tirei da tomada a encrenca. Tem alguma coisa muito importante para dizer, e eu preciso dizer. Quando você fala isso, é como se todos os celulares estivessem desligando sozinhos. Eles podem tocar à vontade, as pessoas vão te ouvir. Tem um livro que chama Alma e Moral, que foi escrito por um cara chamado Newton Bonder. Nesse livro, um livro bem pequenininho, as grandes sabedorias não necessariamente estão nos livros grossos, o que salva muita gente, né? Porque a gente não tem muita paciência para ler muita coisa, mas esse livro é um livro bem fininho. Quando eu comprei esse livro, eu sou uma compradora compulsiva de livros. E tem um amigo que ele é economista que ele fala que é o mesmo DNA das compradoras de sapatos. Ele fala assim, você se acha muito especial porque você compra livro, mas a doença é a mesma. E aí eu compro muito livro, às vezes não consigo ler todos, mas esse me encantou pelo título. Quando eu comprei, eu não consegui entender o livro. Eu comecei a ler. E aí, quando chegava no último parágrafo, eu não entendi nada. Eu não tenho neurônio suficiente para entender esse livro, eu vou guardar. Passado alguns anos, eu fui assistir uma peça de teatro, que chama Alma e Moral, que foi uma atriz fez um monólogo em cima desse livro. E aí eu entendi que eu devia ter lido o livro em voz alta. Porque a palavra escrita, ela se torna potente transformador quando você fala. Então, além de ler, você precisa ouvir. E se você ouvir pela própria voz, às vezes é difícil. Às vezes você precisa que outra pessoa diga. Não tem essa história? Às vezes no consultório chega lá, você fala a mesma coisa aí, você explica toda a orientação e tudo, aí a filha fala, mas eu estou dizendo isso para minha mãe faz 10 anos. Ela nunca me ouviu. Tem vozes e vozes na nossa vida. Mas eu preciso dizer para vocês que a voz mais potente da vida de vocês é a própria. Acreditem nisso. E aí eu li o livro em voz alta. Aí uma das partes do livro que me fez abrir uma porta de respostas um portal de respostas dentro de mim muito grande, foi a história do Súcia, que eu até falo, quem viu o vídeo, eu certamente falei essa história em algum momento, porque é uma história que a mim deu muita resposta. Súcia era um rabino muito, muito bom e ele estava morrendo. No leito de morte dele, o único que teve coragem de ficar acompanhando foi o seu discípulo mais jovem, aquele que estava começando os estudos. E aí, Súcia, na sua última noite, estava muito agitado, muito agitado. E aí o discípulo pergunta para ele, Rebbe, por que você está tão inquieto? E aí ele responde, tenho medo do tribunal celeste. E o discípulo pergunta, você com medo do tribunal celeste? Mas como pode acontecer isso? Você é um exemplo para toda a comunidade, você segue de uma maneira tão lúcida todas as escrituras, você é tão generoso em partilhar o conhecimento, em cuidar de todos nós. Por que você tem medo do tribunal celeste? Aí ele diz, eu não tenho medo que me perguntem por que eu não fui como Moisés. Porque eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Eu também não tenho medo que eles me perguntem por que eu não deixei o legado de Maimônides. Porque eu não sou Maimônides.
Mas o que eu tenho mais medo é que eles me perguntem: Súcia, por que você não foi Súcia? Aí eu voltei a fita da minha vida inteira, assim. Naquele momento que você tem a impressão que você vai morrer, né? Porque dizem que quando você vai morrer, você vê o filme da sua vida, assim. Aí eu vi tudo, assim, naquele dia da peça. Em uma fração de segundos, eu entendi que todo o caminho que eu percorri foi um caminho em busca de mim mesmo. Não foi um caminho para salvar o mundo, para ter vaidade, para poder ficar famosa, estar no YouTube. Não foi nada disso. Porque eu era muito esquisita. Eu era a pessoa mais esquisita que existia. Tanto que eu tenho pouquíssimos amigos na época do colégio, da faculdade, porque eu era a mais estranha de todas. Porque eu olhava as coisas de um jeito que as pessoas não conseguiam ver do jeito que eu via. E eu não encontrava pares. E aí, todo esse tempo, eu tenho 47 anos hoje. Então, talvez desde os 7 anos, que é mais ou menos quando eu comecei a ter um pouco de noção do que estava à minha volta, até hoje, a busca foi de saber quem é a Ana Cláudia. A busca de cada um de nós tem que ser, o único norte que a gente tem que ter é de se conhecer. Porque eu digo que Deus tem um jeito muito afetuoso de ensinar a gente. Ele dá todos os segredos, mas Ele guarda todos os nossos segredos em portas dentro da gente. E ensina a gente a lidar com portas fechadas. Tem muitas coisas dentro de nós que a gente não sabe que existe. Essas portas dentro de cada um de nós são abertas pelas outras pessoas. Então eu falo que a gente recebe muitas portas fechadas e muitas chaves. E as chaves que não abrem as nossas portas. As nossas chaves abrem as portas dos outros que a gente encontra no caminho. Muita gente treina meditação, vai fazer terapia, vai estudar, vai fazer psicologia, faz 1000 técnicas de autoconhecimento, de autopercepção, de meditação, de calma, comunicação não violenta, um monte de coisa. Só que isso não serve para nada se você não aprender a se encontrar com as pessoas que passam pela sua vida. Cada pessoa que passa pela vida da gente tem uma chave que abre uma porta dentro da gente. Às vezes essa pessoa abre uma porta que dá num espaço muito bom. Então você não tem aquelas pessoas que você encontra e fala assim: nossa, quando eu encontro essa pessoa me dá uma alegria, é tão gostoso encontrar ela. Ou tem aquela pessoa: nossa, é tão bom abraçar essa pessoa que me dá uma paz. Ela é pura paz, é puro amor. Nossa, ele é tão carinhoso, ele é tão atencioso. Só que também tem aquelas pessoas que abrem em você a porta da raiva. Que você encontra e você percebe dentro de você um espaço muito feio. Que você detesta saber que está ali. Você tem raiva, você tem medo, você tem angústia, você tem nojo, você tem decepção. Só que essa pessoa só tem a chave desse sentimento. Esse sentimento é o que tem dentro de você. Nós somos feitos de muitas portas fechadas. E ao longo da nossa vida, o trabalho mais bonito que a gente pode ter, não importa o caminho que você escolha, casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, fazer qualquer faculdade ou não fazer faculdade, o caminho que você escolher tem que ser um caminho que te proporcione a chance de encontrar o máximo de chaves possíveis para você se descobrir ao longo da sua vida, chegar no final e saber que, se caso exista um tribunal celeste, você vai poder dizer: fiz o melhor que eu pude para saber quem eu era. Não importa a religião que a gente tem. Tem muita gente que pergunta pra mim: Deus ajuda, né? Tem gente que tem certeza que Deus ajuda, né? Tem gente que duvida, fala: Deus ajuda no final da vida? Ter fé, né? Qual a religião que é melhor para morrer? Tem essas perguntas capciosas, assim. Eu falo: não importa a religião. Importa quem é você que se relaciona com o Deus que você quer se relacionar.
Eu já cuidei de gente de quase todas as religiões. Eu tive mortes lindíssimas de todas as religiões. Eu já tive mortes terríveis de todas as religiões. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza, independente da religião ou não, você pode ser ateu e desculpa, ateu é um ser incrivelmente espiritualizado. Talvez o mais espiritualizado que existe na face da Terra. Porque é uma pessoa que se conecta com a natureza de si mesma. Ela não tem expectativas em relação a nenhum tipo de julgamento. Ela vive. Que bom se todas as religiões pudessem viver a própria natureza. E aí, independente da religião, independente do caminho que você escolher, nessa vida aqui você só morre uma vez. Você pode acreditar em outras vidas, você pode não acreditar em nenhuma, você pode acreditar no descanso eterno, você pode acreditar no céu e inferno, você pode acreditar no purgatório, no mármore do inferno, né? Porque você pode acreditar em qualquer coisa. Mas nessa vida aqui, como Ana Cláudia, eu só vou morrer uma vez. A vida de Ana Cláudia é só uma. Talvez, para quem acredita em reencarnação, pode ser que o espírito venha outras vezes, mas nesta aqui é só esta. Esse tempo que cada um de nós tem aqui, acaba. Acaba o dia, acaba a semana, acaba o mês, acaba o ano, acaba as fases da vida, acabam os seus projetos. Novos sonhos aparecem e a vida termina. Tem um livro que eu falo que, de novo, né, em vários livros eu vou dando dicas de livros, né? Mas eu falo que se um dia eu for presa, assim, que fala, nossa, só pode levar um livro, você vai ser exilada e você, né, foi concedido para você um único desejo, leva um livro, qual livro você levaria? Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Também é um livro pequenininho, mas esse livro me acompanha há uns 20 anos. E não há uma semana sequer que esse livro não me ensine alguma coisa, que ele não me explique alguma coisa que eu não consigo entender. Porque tem hora que não é assim, você chega em casa e fala assim, meu, que porra é essa? Né? Não estou entendendo o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? E aí esse livro, ele diz, logo no primeiro parágrafo, a história é mais ou menos assim, é um rapazinho que está querendo ser poeta. E ele escreve para um grande professor, um grande poeta, pedindo orientações, perguntando para ele se ele deveria seguir a carreira de escritor. E aí responde é uma série de cartas, né? E aí nessa primeira carta ele responde pro rapaz assim, entenda que a maior parte da experiência humana acontece num espaço onde nenhuma palavra consegue entrar. A grande vastidão do que acontece dentro do coração humano é indizível. Não dá para expressar. Não tem como explicar. Você sente e aí você vive. Num outro momento, ele está cheio de perguntas para esse professor e aí o professor responde: ame as suas perguntas como portas fechadas dentro de você. Ame as suas perguntas como livros escritos em outra língua. Você ainda não está preparado para ouvir as respostas. E ao longo do tempo, você vai perceber que vai começar a viver as respostas antes mesmo de se dar conta que as tuas perguntas tinham sido respondidas. Ao longo de todo o livro ele traça esse horizonte assim, de como se conduzir a vida, não é só para ser poeta. Uma outra parte, o menino pergunta, devo escrever? E ele responde, faz essa pergunta no teu silêncio, para o mais fundo da tua alma, e deixa vir a resposta. Não interpreta a resposta, escuta como ela vem. E vive o que chegar de onde jorra a vida da sua alma, lá do fundo. E aí a pergunta, devo escrever? Pode ser trocada por, devo me casar? Devo entrar na faculdade de medicina? Devo sair de casa?
qualquer pergunta muito importante que você precisa responder, saiba que a resposta está dentro de você. A resposta está pronta para aparecer. É só você abrir a porta certa. E muitas vezes, para abrir a porta certa, você precisa desses encontros. Não adianta só ler, você tem que viver. Não adianta ter uma relação cognitiva com os sentimentos, de estudar, de filosofar, de discutir, de entender, assistir um monte de aula, um monte de palestra, um monte de sermão. Você tem que viver, tem que sentir, tem que existir. Porque é isso que vai transformar e vai te dar a chance de usar todas as chaves que você já tem para abrir as portas das pessoas à sua volta. E também ter consciência de que um dia você vai abrir uma porta não muito legal no outro, porque do mesmo jeito que tem alguém que olha para que você olha e fala, nossa, que raiva que eu sinto, você pode ser um dia a chave da raiva de alguém. Não é legal ser vilão da história. Em nenhum momento a gente quer ser vilão de história. A menos aqueles que têm vocação para isso. Você sabe que tem gente que tem vocação para ser vilão. E aí o desafio dessas pessoas é receber amor, né? Quando a pessoa é muito ruim, ela tem muita dificuldade de que a porta do amor dela não se abra. E aí é preciso ter muita compaixão, porque às vezes emperra, né? A lingueta fecha. Mas nesse momento de fim de vida da morte, essa porta destrava. A essência de todo ser humano é a amorosidade. A gente nasceu com isso e muitas vezes a gente passa a vida para aprender a esconder isso. Você não demonstra afeto, você não demonstra nem a raiva nem o amor. Você se plastifica diante da vida. Só que quando chegar a doença, o sofrimento e a morte na sua porta, esses três têm a chave. O envelhecimento não tem a chave de abrir a porta do amor. O envelhecimento tenta ensinar, mas ele é um pouco fraco, assim. Eu falo que é meio um assistente da aula, né? Ele até tenta conduzir a classe, não sei o que, tá, mas não dá. Professora mesmo é a morte. A segunda, aqui entra assim, um pouquinho antes de entrar a morte em cena, é a doença. O sofrimento permeia a vida do ser humano como um todo. Você não precisa ter doença para estar doente. Vocês devem conhecer a gente assim, né? Gente que não tem doença nenhuma, mas é um ser doente. É uma existência doente. O sofrimento e a morte são coisas que todo mundo vai experimentar. Você pode ser uma pessoa ética ou não ética. Você vai morrer. Com ou sem ética, você vai morrer. Com fé ou sem fé, você vai morrer. Feliz ou infeliz, você vai morrer. Realizado ou não, você vai morrer. Médico ou enfermeiro, você vai morrer. Não importa o caminho que você escolha, o final dessa história é o mesmo. A vida é uma doença sexualmente transmissível, incurável, progressiva, que leva a deficiências irreversíveis também e à morte. Talvez seja a doença mais grave que a gente adquiriu na vida foi ter nascido. A doença e o envelhecimento acontece para os afortunados. As pessoas de sorte adoecem e envelhecem. Porque são essas pessoas que vão ter a chance de chegar no final da vida e saberem quem são. A morte é aquela que desaba a porta mesmo, você vai saber. A gente tem, quando fala de morte, quando a gente tem 15, 16, 17 anos, você está pensando que vai acontecer daqui a 60 anos, só que não, pode ser que não. Pode ser que seu melhor amigo morra de câncer, morra atropelado. A gente mora num país super violento, a morte súbita de jovens aqui é muito alta. E aí a segunda parte, mais dolorida da vida, é a gente perder quem a gente ama. Quando a gente pensa na própria morte, talvez não seja tão difícil levar esse pensamento adiante do que pensar na morte da pessoa que você mais ama. E aí vem muita filosofia budista para ensinar a respeito do desapego. Fala assim, não se apegue às pessoas, né? Não se apegue ao dinheiro, não se apegue aos bens, não se apegue a nada material. Inclusive,
pessoas que são materiais também. Elas existem, você palpa, abraça, sente cheiro, beija, olha nos olhos dela e se reconhece. A luz que sai do olho de alguém que te ama é uma luz necessária para a sua vida. É quase como as plantas precisam do sol, assim, fotossíntese. Para você fazer amor-síntese, você precisa da luz dos olhos de alguém que te ama. Não brota assim sozinho, você precisa, né, alimentar-se dessa luz nesses olhos. E aí esses olhos simplesmente fecham. E aí você nunca mais vai ver a luz ali. Como você faz para viver depois disso? Eu penso que a única forma de ser capaz de viver o desapego na sua essência, o único caminho é a entrega. Não pode confundir desapego com abandono. Você não pode confundir desapego com covardia. Então eu não vou me entregar porque eu vou perder. Então eu não melhor não, né? Não vou me apegar. Então você fala assim, não, eu vou embora primeiro antes que alguém me deixe. Né? Não tem gente que tem esse estilão assim, você termina o namoro porque você sabe que você gosta tanto da pessoa, mas você sabe que um dia ela pode não querer mais você. Aí você dá o fora nela porque você não vai saber lidar se você receber o fora. Então você abandona. Mas a única forma de verdade de você entender o que é o desapego, o que é a permissão para a pessoa morrer, quando você se entregou completamente para aquela relação, para aquele encontro. E aí essa entrega te transformou de tal forma, te abriu tantas portas, que essa pessoa pode ir embora. Porque as portas que ela abriu em você vão continuar abertas. E todo aquele amor que você experimentou vai continuar acessível dentro de você, porque a porta está aberta. Não é justo que as pessoas que passaram pela nossa vida e que deixaram tamanha profundidade de transformação sejam lembradas só com tristeza. Não é justo. Teve uma senhora que me procurou no consultório alguns meses atrás. Ela entrou no consultório assim, toda andando de bengala, com a cara assim, cinza. Um esposo com aquela cara assim, eu amo, mas não aguento mais. Carregando ela, amparando, ela sentou. Eu falei, bem-vinda. Muito obrigada. O que eu posso ajudar a senhora? Ela disse para mim, eu acho que em nada. A senhora pode trazer meu filho de volta? Eu falei, me conta mais sobre isso. Meu filho morreu tem 8 anos. E eu morri junto com ele. Não tem mais sentido a minha vida. Eu estou tomando esse monte de remédio aqui que o psiquiatra dá, não adianta nada. Eu estou podre por dentro. Eu falei, quantos anos tinha seu filho? Ele tinha 18 anos. Era meu filho mais velho. E aí, ele me ensinou tudo sobre ser mãe. Ele me ensinou alegria. Ele era um menino muito alegre, muito feliz. Ele transformava, ele era pura luz quando ele chegava em casa. Ele me animava, me fazia dar risada. Ele me transformou. Eu era uma pessoa muito difícil. E aí, a hora que eu fui mãe, ele me transformou. E aí ele morreu. Ele sofreu um acidente de carro e morreu. E a minha vida acabou. Aí eu falei, quanto tempo ele ficou com a senhora? 18 anos. Só isso. Eu falei, então, a faculdade mais comprida dura 6, que é a medicina. Se você fizer pós-graduação, graduação, tese, doutorado, você dobra. 12 anos. Ele ficou 18. Será que não é tempo suficiente para te ensinar algo mais definitivo? Será que não é uma sacanagem alguém que ficou 18 anos te explicando como ser feliz, como dar risada, como ser alegre, como ser mãe? Olha só, porque para ensinar a ser mãe é difícil, né? Então o primeiro filho é o que ensina a gente não nasce sabendo. A gente se diploma no mesmo dia, o cara como filho e você como mãe. E aí ele te ensinou por 18 anos, e aí faz 8 anos, você só amaldiçoa o dia da morte dele. Isso é sacanagem. E ela tinha uma visão
de vida após a morte, ela entendia que existia. Eu falei assim, meu, eu acho que ela está do outro lado inconformada. Eu falei, o que eu fiz de errado, cara? Eu fiquei 18 anos empenhado em ensinar essa criatura coisas importantes, e aí ela não aprendeu. Por que ela não aprendeu? Porque talvez o tempo inteiro que ele esteve presente, ela queria mais. Ela não queria o que ela tinha. Ela queria mais. A maior parte das pessoas se relaciona com quem ama querendo mais. Nunca é suficiente o amor que você recebe. Tem alguma coisa errada com o nosso encanamento do amor, não com o fornecimento. A gente tem buracos, tem vazamentos, ralos, de tudo que a gente recebe, que a gente não guarda, não preenche. A gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Tem os buracos de frustração, tem aqueles das expectativas, os sonhos, né, os sonhos impossíveis, os medos. Medo é um buracão dentro da gente. Culpa é um ralo imenso que não deixa o amor que a gente recebe ficar na gente e abrir essas portas e deixar essas portas continuadamente abertas para ventilar, entrar a esperança, entrar a semente da transformação, entrar a vida. Depois dessa conversa, a conversa foi bem longa. Eu falei assim, olha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te ouvir, a gente vai conversar, e aí eu quero te ver na semana que vem, porque eu só vou fazer a proposta do seu tratamento depois de pensar nessa história toda que a gente conversou. Eu preciso pensar sobre isso. E aí, na outra semana, quando ela voltou outra pessoa. Ela disse que naquela semana ela conseguiu sentir o que ela devia ter aprendido. Ela não pensou, ela sentiu. O resultado disso é que nos últimos meses eu estou tirando todos os remédios dela. Porque agora ela conseguiu se entregar para o amor que ela aprendeu. Ela sabe que está no final da vida dela, ela já está ficando mais velha, ela sabe que está chegando o dia que ela vai encontrar com o filho. E ela me disse assim, doutora Ana, você acha que ele vai ficar orgulhoso de si mesmo se ele me encontrar do jeito que eu estou? Se eu morrer amanhã, você acha que ele fica feliz? Eu falei, o que você acha? Eu não conheci ele, você que conhece. E aí foi uma das consultas mais emocionantes que eu tive, porque aí já estava, você imagina, né? Tinha 5 pessoas na sala, 5 chorando. Eu tenho caixa de lenço lá mais para eu usar do que para o outro. E aí ela falou assim, ele vai ficar feliz, sim. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Eu ainda sinto que eu tenho ainda muita coisa para fazer na vida. Já passei da metade e eu sei que passando da metade da metade vai ser dando trabalho. Tipo, tem aquele papo furado, né? Que todo mundo fala, não dá trabalho, você pode poupar o mundo dessa frase tosca. Você vai dar trabalho. Se conforme com isso. Então, se você vai ser uma mala, que seja uma mala de rodinha, né? Que seja fácil de carregar, porque tem gente que é gostosa de cuidar. Tem gente que é muito chata para cuidar. Que fica só reclamando e fica reclamando e completa a frase, né? Ai, mas eu não queria incomodar. Eu não queria dar trabalho. Não é assim? Ah, mas eu não queria incomodar. Mas tá incomodando. Aceita isso, você vai incomodar. Então, pensa assim, você passou da metade. Então, suponha, né, que eu tenho mais 40 anos pra frente. Super otimista eu tô indo. 40 anos. Desses 40 anos, 20 vai ser legal, assim, igual eu tô. Tem umas dificuldadezinhas e tal, mas eu tô me cuidando, né? Faço ginástica, como direito, tal, boas relações, né? Faço o que eu gosto. Então, mas dos 20 finais, eu vou começar a dar trabalho. E nos últimos 4, eu vou dar muito trabalho. Isso a estatística mostra, né? Tudo bem, posso ter uma sorte, morrer do coração dando aula, igual o professor Marco Túlio. Teve uma AVC dando aula, viveu mais 2 semanas e tchau. Não deu tanto tempo de trabalho, mas deu trabalho. Então, quando eu olho e falo assim, tenho mais 20 anos, e eu procuro viver o meu tempo de um jeito onde a minha cabeça, meu coração, minha fala, minha atitude esteja no mesmo lugar, porque tem gente que está aqui, mas a cabeça está em outro lugar, né?
O sentimento está em outro lugar, mas aí eu tento fazer com que todos estejam trabalhando juntos ao mesmo tempo. E aí eu consigo fazer muita coisa. Então, quando você fala currículo, né, que tem um pendrive giga, quando eu olho, eu falo, cara, como é que eu... As pessoas falam assim, como é que você dá conta? Eu falei, não sei, não faz pergunta difícil. Mas dá tempo. Tempo a gente tem, Sêneca fala isso. Tempo, o homem reclama que não tem tempo, mas ele tem tempo suficiente. Só que ele não defende o próprio tempo. Ele não se dá conta de que a coisa mais valiosa que a gente pode ter é nosso tempo. Então, se você tiver num dia muito chato, numa aula muito chata, num sermão muito chato, você pode se perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso pode fazer com que meu tempo seja melhor amanhã? Porque hoje eu tenho que estar aqui. E se eu estou aqui, tem algum motivo, talvez eu não entenda agora. E aí vem a resposta do Hilke, né? Quando você tiver, lembra disso, né? Na próxima aula de matemática, de português, sei lá, ou de física, qualquer matéria que você odeia aí. Na próxima aula você fala assim, a resposta de motivo pelo qual estou aqui é uma porta fechada dentro de mim. Um dia ela vai abrir, um dia eu vou entender porque eu estou aqui agora. Mas já que eu estou aqui agora, é melhor eu estar, porque a hora que eu abrir a porta, eu vou entender o que tem dentro. E aí você não vai ser como muita gente que eu escuto, fala assim, se eu tivesse dado valor naquele tempo que eu tinha aquele encontro com aquelas pessoas, eu não dei o devido valor, eu achava que aquilo era bobeira. E aí lá na frente você fala, e se eu podia, devia, e se são recursos lindos para a poesia. Mas para a vida não é legal. Atrapalha quando você começa a dizer, podia, devia, e se eu tivesse. Talvez o já que seja uma oportunidade melhor de viver. Já que eu estou aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque é só esta chance que eu tenho de fazer o melhor que eu posso. E talvez lá no final eu olhe e fale assim, puxa, eu fiz o melhor que eu podia, valeu a pena. Eu ainda continuo tremenda, não fiquei mais calma, apesar dos olhares incríveis que... Com o Jô eu não fiquei nervosa, mas com vocês eu fiquei muito. E eu queria agradecer essa coisa da gratidão, né? A gratidão é aquilo que a gente sente quando sabe que está no lugar certo, na hora certa. A melhor coisa que eu posso oferecer para você, para a Gilena, para todo mundo que me convidou e me recebeu, é o meu receber. Eu aprendi a receber esse amor e agora eu tenho muito menos buracos em mim. Então, eu estou me sentindo muito plena. Talvez a gigante que a Cida falou, eu estou me sentindo muito cheia desse amor e desse carinho que eu recebi de todos vocês. Eu agradeço o tempo que vocês me deram aqui, o que vocês já me deram vendo os vídeos. Saibam que quando eu estava lá falando, eu estava com a cabeça e o coração e a fala e a atitude no mesmo lugar. Talvez por isso faça sentido também. E que tudo que vocês puderem fazer de melhor, façam pela vida de vocês. Aprendam a zelar por essas portas fechadas. Cuidem bem dessas chaves, porque elas vão ser muito importantes para a vida de outras pessoas ao longo da sua vida. Faz desses encontros oportunidade de transformação sua e do mundo ao teu redor. Vocês vão crescer, vocês vão fazer faculdade, vocês podem ser médicos, vocês podem ser advogados, podem ser políticos, vocês podem ser administradores, economistas, donas de casa, excelentes pais, excelentes mães. Eu falo, vocês são a célula-tronco do ser humano. Você pode ser qualquer coisa. Os mais velhos aqui podem fazer melhor a própria vida, mas eles não dificilmente transformam. Como dizia o professor Marco Túlio, jaca não dá morango. Jaca dá jaca. Às vezes dá uma jaca boa, às vezes não, mas não dá morango. Mas vocês são uma semente que ainda não sabe o que vai dar. Pode dar morango, pode dar jaca, pode dar carvalho, pode dar capim. Mas cada relva, cada folhinha, né, tem acho que é um pedaço de um salmo, se não me engano.
cada folha de grama, cada folhinha daquele que está no chão, tem um anjo que sopra no ouvido dela, cresce, cresce. E é isso que a gente precisa nesse momento, alguma voz de um anjo, a voz da nossa alma, a voz de uma pessoa que você preza muito, que te diz, cresce, seja aquilo que você pode ser. Nem sempre o que você pode é o que você quer, mas aquilo que você pode, você tem que fazer uso na plenitude. E o desafio é descobrir como você pode. Divirtam-se aí pela vida. Obrigada. O B é um cara que eu aprendi a gostar imensamente. E o B me deu um presente e eu fiz uma encomenda a ele e ele falou que queria dar um presente também para Ana Cláudia. É um presente, eu adoro e eu acho que ela gosta muito também. Ô B, você pode me mostrar aqui que você fez para Ana Cláudia? Então vamos ver. Não, eu não sei. Laura, fotografa isso pra mim, pelo amor de Deus. Mostra aí, mostra aí. Ok, obrigado, meu cara. Tem algumas coisas que não tem como você mensurar. Como é que é isso? A Ana Cláudia sai de São Paulo, vem com sua própria vontade, com seu próprio dinheiro, envolvida num projeto voluntário. O que a gente pode dar para ela? Amor, gratidão, essas coisas não dá para mensurar. E é isso que a gente está sabendo fazer num projeto desse. Quando a gente começou, essa sala não estava tão cheia. De repente essa sala não está cabendo. E quando eu era menino, essa sala era imensa. E eu acho que ela continua imensa. Nós é que estamos com vontade de ouvir essas coisas. Então, eu queria... A gente não tem tanto tempo, nossos tempos daqui da sala, eu preciso respeitar o colégio, mas são 15 para meio-dia e a gente habitualmente termina meio-dia e 15. Então, eu gostaria muito, se vocês quiserem participar, e prioritariamente vocês alunos que vieram daqui do Galdino, teve gente que veio do Pirâmide, teve gente que veio do Atenas, e eu acho que tem mais alunos. Chegou gente do Geraldo Torrano? Levanta a mão para mim se tem alguém do Geraldo Torrano. Eu não tenho certeza, mas assim, esses 3 colégios eu tenho certeza. Então assim, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Vocês gostariam de conversar alguma coisa? Vocês querem aproveitar, Ana Cláudia, aqui com a gente? E antes de vocês perguntarem, eu vou novamente fazer o seguinte. Eu preciso agradecer mais vezes. Essas pessoas são muito especiais, que é o Hugo, que é a Kimberly, que é o Neto. Tem pessoas aqui nos ajudando, que o Felipe e o Louis, eles estão se doando para a gente por uma vontade que eles se envolveram. A gente contaminou algumas pessoas e eles estão contaminados. O B não tem nada a ver, o B já saiu do Galdino também, igual eu, mas talvez ele tenha a mesma vontade, é devolver para cá alguma coisa que nos foi dada. E essa devolução parece que ela é mais legal do que quando nos deram. Então esse o que vocês fazem no brechó, parece que quando recebe alguma coisa tem um peso, mas dar parece que é mais valioso, né? Então, tem alguém que gostaria? Eu vou levar, hoje nós temos microfone sem fio. Bom dia. Eu gostaria de saber se quando a gente toma consciência da morte, né, como você falou,
faz com que eu use melhor o meu tempo, a minha vida? Como isso funciona? Como essa sensação de realização na hora da morte, se ela facilita esse processo? Quando eu falo que a morte, se a gente pudesse personificar a morte, né? Se ela fosse uma entidade, um anjo, alguma coisa que viesse de fora, eu considero a morte talvez o anjo mais amoroso que existe na rede das legiões de anjos. Porque a morte sabe todos os segredos da vida, todos, o que importa, o que não importa, o que faz diferença, o que não faz diferença, sabe tudo. Quando você escuta a sua morte, você vive melhor, porque você descobre mais sobre a sua própria vida. Consequentemente, você está dando valor no seu tempo. Não significa que ter consciência da morte é aquele jeito carpe diem, né? Que você, vamos aproveitar, então, vamos, né? Libera tudo, porque a vida vai acabar mesmo, não sei o quê. Isso, eu falo, quem faz isso está no raso da vida, está na piscina de bolinha, assim, está brincando ali, não está vivendo. Viver é você mergulhar nos tubarões, é você conhecer as profundidades ali, já que é a sua chance. Quando eu falo de ser feliz, eu não estou dizendo que você tem que ser alegre o tempo inteiro, mas você ser feliz é uma noção absoluta de realização. Eu dou conta de passar por isso. Né? Você está numa fase difícil na tua família, uma fase difícil na profissão, uma fase difícil afetiva, e aí quando termina aquela fase, você olha para trás e fala assim, cara, eu dei conta, eu consegui passar por isso. Então, quando está triste, chora. Eu falo, quando você estiver muito triste, dica excelente para tratar tristeza, chora até começar a rir. Chora até começar a dar risada. Eu falo, morrer é o estado de máxima plenitude que a gente pode alcançar. Quando você vira assim e fala assim, nossa, você tá linda de morrer. Fotografa o look, porque não tem mais jeito de melhorar. Tá linda de morrer é o máximo da beleza. É o máximo da lindeza. Você fala assim, morri de saudade de você. Aí você escuta aquilo e fala assim, cara, não tem como alguém sentir mais falta de mim, porque morreu de saudade. Morreu de rir. O que é morrer de rir? É você rir até chorar. Então, se você quer morrer de triste, então para chegar a morrer de tristeza, você tem que ir no final da tristeza, no máximo dela, você começa a rir. E aí você viveu tudo que você podia. Aí você está pronto, você está vazio da tristeza e está pronto para a alegria entrar. Então, a experiência do tempo, a experiência da morte, só vai ser valiosa se você ter uma noção clara da experiência de vida. E a experiência de vida não necessariamente é só passar por alegria. A experiência de vida é uma experiência de transformação que, às vezes, precisa de um caminho de sofrimento para acontecer. E tudo bem, ela se completa, ela cicla. Tudo passa, o dia bom passa e o dia ruim também. Mais uma pergunta concernente ao cuidado paliativo. Você já ouviu a afirmação de que o cuidado paliativo seria algo redundante devido aquela pessoa, o fim dela é certo ali, não vai mudar. Então, como você rebate essa afirmação da redundância? Na verdade, a afirmação da redundância eu ainda não ouvi. O que eu já ouvi foi que eu sou uma médica que se acostumou ao fracasso. Então, eu falei assim, você sabe fracassar, né? Porque as pessoas morrem. Eu falei assim, então, você não, né? Os teus pacientes não morrem. Eu cuido de pessoas que morrem. Puxa, você, todo mundo, até o oftalmologista lida com pessoas que morrem. Eu desconheço algum médico que lida com algum imortal. Então, tem a coisa do fracasso, né? De falar assim, então não tem mais jeito. Aí vai fazer paliativo. Ou você vai enganar que você está fazendo alguma coisa. O paliativo é o que eu digo no texto lá, no vídeo, que é gambiarra, né? Você vai para fazer um paliativo. E as pessoas acham que esse é um trabalho inconsistente. Só que o paliativo, quando ele trabalha na questão do cuidar do sofrimento humano, ele amplia o cuidado. Então ele
não é redundante, ele também trata da dimensão física, porque alivia os sintomas de sofrimento físico, mas ele amplia o cuidado para a dimensão emocional, social, familiar e espiritual. Então é um ser humano que é cuidado na sua integridade, e é um ser humano que parecia estar desintegrado, abandonado, destruído, morto, mas ele não está morto ainda. Então, enquanto há vida, há possibilidade de cuidar. Ana Cláudia falou uma coisa que a gente conversa bastante, o médico, na sua essência, ele não foi preparado para curar, ele foi preparado para cuidar. São dois verbos diferentes. E se eu me der conta de que o cuidar é mais importante do que o curar, eu vou ficar pronto para os erros, eu vou ficar mais preparado para os insucessos. E a gente precisa lembrar que não fui eu que falei isso, foi Hipócrates, 2.500 anos. É importante rever esses conceitos. Os últimos 50 anos, ou mais um pouquinho, os últimos 60 anos, foram os anos mais tecnológicos da medicina. Mas a gente vai ter que buscar a humanização mais para trás. E é na filosofia que a gente tem tentado buscar. É um monte de coisa que eu faço na medicina que eu não sabia, que quem tinha dado a dica era a filosofia. Eu aprendi isso fazendo a graduação e lendo a respeito dos filósofos. Se você tiver tempo, às vezes um intestino preso, leva um livro de filosofia para o banheiro, sei lá, se ao invés de você ficar zapeando, você leva alguma coisa que te acompanhe. Fazer cocô é um negócio interessante, eu acho muito interessante. E ler nessa hora é interessante também, mas também depende da quantidade de gente que vai usar esse banheiro, que a fila vai ficar grande. Gente, vocês gostariam de perguntar um pouquinho, ou sei lá, fazer crítica, sugestão? E eu já vou aqui adiantando, esse projeto tomou uma dimensão que não tem jeito de vocês saírem daqui sem eu falar que certamente em maio nós vamos ter alguma outra coisa, nem que for para a gente fazer sozinho. Desculpa, minha banda, vocês nunca mais vão ser livres. Não tem como. A gente vão acontecendo coisas nesse projeto que não tem jeito mais. É impossível você agora fazer um projeto. Se eu estou falando sobre biografia, na minha biografia eu quero uma trilha sonora. E isso que eles estão tocando aqui é hino da minha geração. A Rita já deve ter ficado arrepiada aí, porque é o Starway to Heaven que eles estão fazendo um monte de versão. Tem mais alguém que gostaria de pelo menos se manifestar? Eu já vou agora sair, se não tiver, que não seja alunos. Matéria paga não, hein? Bom dia, queria te parabenizar pelo seu trabalho e dizer que foi um prazer ter te conhecido e ter ouvido a sua palestra. E queria te fazer uma pergunta. Em qual período da sua vida você conseguiu lidar com tal desprendimento para cuidar de pessoas que você sabe que está próxima do fim? Porque eu, me colocando no seu lugar, eu não conseguiria lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que eu não sou uma pessoa preparada. Eu queria saber se teve um período específico que você chegou e disse, não, é isso mesmo e eu consigo. Esse desprendimento é fácil de ser alcançado? Você conseguiu atingir isso de forma serena? Quando entrei na faculdade, então, teve toda essa história da minha família, né? Então, minha avó, que era muito doente, eu falava pra ela, vó, eu vou cuidar da sua dor, eu vou ser médica, eu vou cuidar da sua dor. E aí eu brincava com as bonecas sempre doentes, as minhas bonecas eram sempre de enfermaria, né? E aí, a minha avó precisou amputar as pernas. Ela amputou uma, depois amputou a outra. E aí eu amputei as pernas das minhas bonecas, né? Amputei e tal. E eu prometi isso pra ela. E eu entrei na faculdade e eu tinha duas promessas, uma pra minha avó e outra pra minha mãe. Que a minha irmã do meio era deficiente mental. E eu falava pra minha mãe que eu ia fazer neurologia, eu ia tratar a dor da minha avó e eu ia aprender, eu ia curar a minha irmã. Eram duas coisas que eu falei, eu vou aprender a curar a minha irmã. E aí, quando eu entrei na faculdade, era muito difícil, porque eu também, talvez eu fosse muito parecida, somos muito parecidas, porque eu também, quando me dei conta que as pessoas sofriam, eu falei assim, eu não vou dar conta disso, não vai dar.
Aí eu fui perguntar para os professores. Então, quando a pessoa faz isso assim, ela grita de dor e ela tá magrinha e ictérica e morrendo de câncer, ela grita de dor, a gente faz o quê? Aí não faz nada. Eu falei, tipo, nada. O que é tipo nada? Nada é alguma coisa. Não faz nada, não tem nada para fazer. Eu falei, então, mas não tem nada para fazer para o câncer dela, mas e a dor dela? Ah, não pode dar remédio porque ataca o fígado. Eu falei, mas você não falou que ela vai morrer? E daí atacar o fígado? Né? Vai atacar o fígado daqui 10 anos, você vai morrer semana que vem. Não tem nada para fazer. E a resposta era, a legenda disse, não me aborreça, não faça essa pergunta que a mim me incomoda também. Agora eu entendo que esse professor grosso, também, quando eu fazia essa pergunta, ele tinha que lidar com a incapacidade dele de tratar aquele doente. E aí eu sofri demais, eu parei a faculdade, você imagina o que é, você ralar pra caramba, você entrar na USP, chegar na metade e falar assim, não é pra mim. O que eu vou dizer pro mundo? Pra minha mãe, pra minha avó que eu prometi, pra minha irmã. Eu não vou cumprir as expectativas delas, porque eu não dou conta. Eu parei a faculdade, eu tô agora com 67 quilos, eu pesava 47. Eu não comia, eu fiquei deprimida. Porque eu chegava de frente de uma pessoa, eu sabia que eu tinha que estar ali, mas eu não sabia como estar ali. Voltei para a faculdade, terminei. Falei, eu vou descobrir o que tem para fazer. Não é possível que não tem nada para fazer. O Léo Pessini falou para mim, o padre Léo era capelão na época, ele falou assim, para, descansa. Tem muita coisa para fazer para esses doentes, eu tenho certeza que você vai descobrir. 20 anos depois eu convidei o padre Léo para uma reunião no Einstein, para falar sobre espiritualidade, e apresentei ele, contei a história, óbvio que ele não se lembrava. Falei para ele, falei assim, o senhor disse que eu ia descobrir, que tem muita coisa para fazer. Eu descobri e agora estou ensinando. O trajeto foi um trajeto de sofrimento, mas sem ter lido, quando eu li o livro do Hilke, eu entendi que eu tinha portas fechadas. E a resposta não tinha vindo ainda, mas eu tinha que continuar, porque do fundo da minha alma jorrava essa vontade de ser médica, de cuidar das pessoas. Depois me ajudou muito quando eu descobri que curar vem de cuidar. Então é através do cuidado que você cura. Aí um dia uma paciente morreu, a filha dela me abraçou e disse, doutora Ana, minha mãe morreu curada. E aí eu entendi de onde vem a raiz da cura. É muito mais do que a cura física. Então não foi fácil, foi um caminho de muito sofrimento. Mas dentro de mim tinha uma vozinha assim que falava, vai, cresce, vai em frente, é o caminho. Tá todo mundo dizendo que não dá. Eu falo, tem negócio, gente, que é a energia da teimosia e a energia da determinação. Teimosia e determinação é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é a mesma força motriz. O que define se é teimosia ou determinação é o resultado daquilo que você fez. Se deu certo, as pessoas olham para você e falam, nossa, tudo era contra, tudo mostrava que esse caminho era o errado, você lutou contra todo mundo, você quebrou paradigmas, você foi em frente e olha só o que deu, parabéns, você é determinada. Agora, se tivesse dado errado, as pessoas iam falar, todo mundo contra, as pessoas diziam que não ia dar certo, você ia quebrar paradigmas impossíveis. Viu no que deu? Deu errado, você é teimosa. Essa força motriz, quando você ainda não sabe direito para onde ir, segue teu coração. Teu coração, ele é a coisa mais sábia que tem dentro de você. Segue. Quando você achar assim, fala, vou ou não vou? Segue o Hilke. Vai brotar na sua alma assim, vai. E aí eu tive um volta. Voltei para a faculdade e aí um divisor de águas na minha vida foi um livro da Elizabeth Kubler-Ross, que eu ganhei na residência de geriatria de uma enfermeira, que é sobre a morte e morrer. Quando eu li esse livro, eu falei, tô salva. Agora eu sei para onde eu tenho que ir. Eu falo que eu tenho uma bússola igual a do Jack Sparrow. Vocês assistiram Piratas do Caribe? Ele tem uma bússola que ele é meu herói. Todo mundo pensa que é Scorsese, não sei o que, Seneca. Mas é Jack Sparrow, é o bem e o mal habitam na mesma pessoa o tempo inteiro. Ele tem consciência disso. Aí ele tem uma bússola quebrada. E aí, quando ele conta o que é a bússola, você sabe que é a única bússola que funciona. O norte da bússola
aponta para onde o coração dele quer ir. E aí às vezes ele olha para você e fala, eu não acredito, dá muito trabalho isso, não podia ser por aqui, mas o coração manda ir por ali. Vai, segue. Boa sorte. Eu não sei como é que vocês vão sair daqui não, mas eu vou sair transformado, né? E Ana Cláudia falou alguma coisa que me remeteu a um filósofo que certamente o Bruno ou a Cidinha já falaram com vocês, que é Voltaire, e na Revolução Francesa do século XVIII, então, que ele tem uma frase que é muito interessante, talvez no julgamento final da gente, ou que alguém nos julgue, eles não vão nos julgar pelo mal que a gente fez, mas também, provavelmente, pelo bem que a gente deixou de fazer. E eu não estou com vontade desse julgamento. Eu fiz um monte de coisa errada, e talvez vá fazer ainda um monte, mas eu vou tentar fazer o bem. Eu espero que você também. Tem mais alguém que gostaria? Só não tá, ele está usando a palavra aqui, ninguém levanta a mão aí, levanta que eu vou ir atrás. Eu queria saber se essa visão de regular o tempo, de aproveitar o tempo, melhor dizendo, veio do seu contato com essa pessoa prestes a morrer. Quando a gente tem consciência da morte, a gente sabe que o tempo é pouco. Agora, a gente pensa que vai viver... Você viu que eu sou super otimista, falei que eu posso viver mais 40 anos, mas pode ser que não, pode ser que eu saia, vou embora amanhã daqui e morro na estrada. É possível que isso aconteça. Tem um monte de gente que morre na estrada, eu posso ser mais uma que morre na estrada. O que eu fiz com o meu tempo até esse dia chegar? Tudo bem, não se culpe por isso depois. Eu quero dormir. Eu quero torcer para chegar ao fim de semana. Mas não perde a oportunidade de usar o já que eu estou aqui, deixa eu ver o que dá para ser feliz nesse momento. Não esperar a felicidade na semana que vem, ou quando você se formar, ou quando você se aposentar, porque pode ser que esse tempo não chegue. É nesse sentido. A experiência do tempo, tem um amigo meu que ele é neurocirurgião e ele fez física. E ele me contou que existe um negócio, aquela coisa das dimensões, as múltiplas dimensões, que todos os tempos estão acontecendo aqui e agora. Então você pode pensar que você, daqui 50 anos, pode estar sentado nessa cadeira, nesse momento. E aí você podia pensar, o que eu, daqui 50 anos, posso dizer para mim agora, que eu faça eu chegar lá melhor. Então, essa possibilidade, quando ele me explicou que na física isso é explicado e é possível e é real, você sabe que eu pensei outro dia que talvez quando eu estava com 16, 17 anos, que eu era esquisita, sofria bullying, era estranha, só que eu era tão quieta que às vezes eu era invisível, e aí era muito fácil ser invisível, era cômodo ser invisível. A coisa que eu mais queria talvez era um uniforme de faxineira, porque aí você fica mais invisível ainda, né? Porque as pessoas não olham, não percebem a sua existência. E aí, dentro de mim tinha alguma coisa que falava assim, vai que vai dar certo. Quando ele me explicou isso, eu achei que podia ser eu hoje. Hoje, se eu pensasse assim, se eu me concentrasse, voltasse no passado lá e pudesse estar comigo quando eu tinha 20 anos, eu ia dizer na minha orelha assim, cara, tua vida vai ser foda lá na frente. Segue em frente, tá todo mundo dizendo que você é louca, que você é esquisita. Mas é assim, esse é o caminho da felicidade, é ser esquisita. É ser estranho, porque o ser esquisito e ser estranho é ser você. Porque quando você é igual a todo mundo, você não é você. Você é igual a todo mundo. Então, esse movimento do tempo pode ser aqui e agora, o tempo inteiro. Hoje, daqui 20 anos, daqui 50, 100 anos, nas outras gerações, encarnações passadas, futuras, todas aqui nessa sala. E aí, o que cada um de você diz para você agora? E aí vão te ensinar o que você precisa fazer com o seu tempo. Não são os outros, não é literatura, não é de filosofia, não sou eu, é você mesmo. Vamos ver se tá funcionando de novo. Às vezes tem que dar uma paradinha, né? Se vocês não tiverem, assim, vocês não têm mais nada assim que vocês gostariam de falar, nós temos 10 minutos. Eu tô com dó, porque eu não quero acabar.
queria saber como é que você se prepara. Como você se prepara todos os dias, entendeu? Você se levanta de manhã, gostaria de saber o que você pensa, entendeu? Tipo assim, o que eu vou fazer hoje? Porque cada caso que você trabalha é uma emoção diferente. Eu gostaria de saber como você se prepara para o motivo, como você se levanta, entendeu? Para quem não ouviu, como é que é teu nome? Leonardo. Leonardo me perguntou como é que eu acordo de manhã, o que eu penso de manhã, porque as coisas que eu vou viver e tal, a cada um dos meus dias, né, como que eu me preparo para isso. Deixa eu ver se tem algum script que eu faça, mas a coisa que é muito característica minha, eu me sinto uma criança diante do brinquedo, que não sei como funciona. Cada encontro que eu tenho, então cada paciente, cada movimento, cada palestra que eu vou dar, encontro com os amigos, mesmo que eu os conheça, eu sempre tenho essa disposição de me surpreender, de ouvir alguma coisa que eu nunca ouvi antes. Isso, sendo médica, faz com que eu seja uma apaixonada pela medicina. É aquele estado de amorosidade, paixão, que te consome de alegria levantar de manhã e ir para o hospital passar visita e ir para o consultório. Coisa que os médicos da minha geração, tem muitos que estão muito infelizes, porque eles não conseguem se deliciar com a medicina como eu me delicio. Então, o estado de prontidão é um estado, para mim, treinado com meditação, né? Então eu gosto de meditar. O estado de atenção, para mim, vem da prática faço yoga, faço ginástica, eu gosto de correr numa sensação muito louca, que talvez me faça parar o coração qualquer dia desse. Eu gosto de correr, dar aquela corrida assim, loucamente, assim, e paro, de repente. Não é que eu vou, reduz o ritmo. Não, isso é para quem está treinando. Eu quero sentir todo o meu corpo. E aí, quando eu corro muito, aí o coração vem aqui, eu sinto aquele calor do sangue escorrendo suor, assim, é um estado de presença dentro do meu corpo. É um estado de experiência intensa. Tem muita gente que faz esporte radical para sentir isso. Eu dou só uma corrida e eu já tô bem. Eu não preciso pular de paraquedas para isso. Então, esse estado de prontidão, de você estar atento, você estar pronto para responder, não para reagir. Isso é um negócio meio oriental, né? Porque a maior parte das vezes a gente reage, a pessoa te xinga, você xinga em seguida. Como você pôr a mão na chapa quente, você puxa, antes de pensar você já reage. Então eu treino responder. Aí, cara, ficou muito melhor quando eu aprendi isso, porque sabe aquelas brigas, aquelas discussões que termina e depois você vai pra casa e fica pensando, devia ter falado isso, devia ter respondido isso, porque não sei o que, na hora não me veio. Aí vem, quando você tem esse estado de prontidão, você vem. Teve um dia, exemplo prático, semana passada foi aniversário do Fábio, meu namorado, e a gente estava na mesa, um dos amigos dele falou assim, porque essa Dilma tá acabando com o país e não sei o que. Eu falei, puta, vai começar. Eu não sou petista, não sou nada. Aí ele começou a falar, eu falei assim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que se as pessoas que criticassem a Dilma ficassem caladas, ela faria menos mal para o país, mas o problema é que tem ela e as pessoas que são contra ela. Então o país tem que aguentar coisas muito piores, porque tem ela que atrapalha e as pessoas que falam mal dela atrapalham também. Acabou o assunto. Aí o Fábio falou assim, você tinha ensaiado essa resposta? Eu falei, não tinha ensaiado essa resposta. É a resposta que brota quando você está atento para responder. E para me preparar, eu digo para você que a melhor coisa que eu faço é esquecer tudo que eu sei. Todo dia eu esqueço tudo que eu sei. Então eu vou atender um paciente em cuidado paliativo com câncer de pulmão, eu esqueço tudo que eu sei de cuidado paliativo e câncer de pulmão, porque eu vou ter ali uma versão absolutamente nova da doença, única. Seu João da Silva não está publicado em nenhum artigo médico de ponta. João da Silva tem 45 anos, tem câncer de pulmão avançado, ele é casado com a Maria, tem 5 filhos, ele é único. Então ele vai me ensinar tudo sobre câncer
câncer de pulmão na vida dele. Então isso é um jeito que eu encontrei de viver cada um desses espaços, desses encontros com os pacientes da maneira mais bonita possível, porque aí eu aprendo com eles. E o estado de aprendizado é um estado de juventude eterna. Ah, o que você faz para você não ficar velha? Né? Tem pessoas que falam assim, como é que você faz para não envelhecer? Eu falo assim, nossa, você tem 47 anos, não parece, o que você faz? Eu aprendo. Porque é o jovem que aprende. A única coisa que nos diferencia não são as rugas. Tem muita gente que tem ruga e é jovem. É imortal, não tem idade. Então, você tem que estar pronto para aprender. Então, de manhã eu acordo como se o dia pudesse me oferecer muitas surpresas. Eu me sinto, às vezes, uma criança... domingo, eu adoro domingo. O dia que vocês verem domingo, você lembra, a Ana tá feliz a vida porque é domingo. Se tiver sol, então eu estou numa felicidade insuportável. Tem gente que não consegue ficar do meu lado. Segunda-feira eu acho um dia incrível, porque começa, né? Começa. O ano novo vem, o primeiro dia do mês, tudo começa. Começo é uma coisa de possibilidades. Então, o meu dia é sempre uma possibilidade de me surpreender, para bem ou para mal. E se for para mal, eu sei que ele acaba, então facilita a coisa também. Não são todos os dias lindos na minha vida, tem uns dias bem trash. Mas ele acaba, né? Fica fácil. Vocês estão vendo por que eu gosto de gente esquisita? A Ana é esquisita, né? E é apaixonante. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu imaginei um dia, no começo, né, eu brincava com a Cidinha e falava, será que a gente consegue até lá ter uma tecnologia que ela venha em holograma, né? A gente, de repente ela aparece aqui pra gente. Você já pensou se tivesse uma dessa em cada faculdade? Uma dessa em cada colégio? As oportunidades. Gente, eu quero que vocês saiam daqui. E a gente não pode demorar tanto mais. Mas, imaginem esse dia, 19 de fevereiro de 2016, como um dia diferente. E único. Eu absolutamente estou Galdino de Castro, eu espero que você vire no túmulo, porque assim, eu gostaria que ele rolasse lá dentro, porque o que a gente faz aqui é alguma coisa que a gente recebeu, mas ninguém pediu para fazer isso. A maioria aqui pediu para ser igual. Eu sofri bullying nessa escola e eu estou devolvendo para cá, não é bullying não. Eu era muito gordo quando eu era pequeno e eu não fazia educação física, eu sempre ficava na mureta. Quando eu chegava no vestiário ou no banheiro, a minha camiseta tinha 5, 6 nós. Um tênis estava dentro da privada e o outro estava lá em cima do trampolim, lá no recanto. Bom, eu tinha vontade, eu tenho um DNA de um cara que chama Orozimbo, que esfaqueou uma pessoa aí e deixou em cova rasa. E aí ele de vez em quando ficava com raiva, desenterrava e ia lá e esfaqueava de novo. E eu consegui conter o Orozimbo. Vocês acreditam que ele vive dentro de mim, tá aqui, e eu consegui, assistindo Arquivo X, CSI, como é que chama, o doutor, o House, eles me ensinaram muito. Então de vez em quando eu vou querer esfaquear, mas poucos são aqueles que têm uma mediadora de conflitos, que eu precisei buscar lá em Montes Claros, que me acalma, calma, você vai conseguir, guarda a faca, deixa. Isso que a gente está vivendo aqui hoje, gente, é muito especial. Se vocês não tiverem a dimensão disso agora, deixa para depois vocês raciocinarem o que aconteceu, mas lá na frente, daqui uns 20 anos, pense nesse 19 de fevereiro que não vai fazer de vocês pessoas iguais novamente. Eu quero que vocês, eu desejo, né, que vocês sejam diferentes. Podemos encerrar o diferente aqui? E eu quero novamente agradecer. Lois, obrigado. Você saiu do teu trabalho, veio para cá. Felipe, você brilhou porque você está há 2 semanas sem dormir, que eu sei, pintando esses pedestais que, junto com o teu pai,
fazendo cabo para poder sair. Nós tínhamos uma caixinha de som, que era essa. De repente virou 5. Isso é geração espontânea, porque elas não se reproduziram, elas são diferentes, os tamanhos. O Hugo tá lá, a Kimberly, o Neto, eles ensaiaram, eles programaram. Eles não estão, eles estão improvisando alguma coisa que eles ensaiaram. Eles não estão aqui. O B, eu dei uma função pro B que ele ficou apavorado. E aí ele começou a buscar na internet todas as fotos que ele conseguia, mas aí o B muito. No dia que ele fez a minha caricatura, quando ele me entregou, 2/3 da página é o meu nariz. Eu não sei porquê, mas ele achou que o meu nariz merecia o espaço de 2/3 da página. Obrigado, B, pelo meu nariz. E aí, a Ana Cláudia, ele está presenteando, isso é muito especial. A Cidinha, trazendo cada aluno que ela promoveu, que ela convocou. O Bruno e a Marília, que agora nunca mais eles vão se desvencilhar de nós. Então a gente agora tem a filosofia com o Bruno na frente dele, e junto com o Colégio Atenas, a Marília com a sociologia. A base de tudo na medicina que a gente faz, a maior doença que a gente tem, pelo menos nos pacientes que a Ana Cláudia atende, e que é a minha clientela preferencial, a doença é social. Eu preciso da sociologia, eu preciso entender isso. E não sei se vocês perceberam, um monte de coisa que a Ana Cláudia está citando, vai lá na filosofia, alguém já refletiu, alguém já falou. E de repente a gente começa a fazer a mesma língua. Puxa vida, tem muito pouco tempo que eu conheci a Ana Cláudia. Ou melhor, que ela me conheceu, porque eu a conhecia há muito tempo. E deu certo. Quando a gente encontra essas pessoas, os diferentes, a gente se iguala. É um negócio impressionante, como é que parece que... Eu não vou falar que ela é minha amiga de infância, eu tô mais velho. Aí é sacanagem, aí eu vou falar para ela que é de outra década, mas ela tem conceitos, ela tem preceitos, ela tem objetividade e olha para o mesmo horizonte que eu tenho olhado. E eu até há pouco tempo achava que isso que era intuitivo podia dar tudo errado. E ela mostrou para mim que nós estamos no caminho certo, então a gente não vai parar. Só se vocês cansarem. Então, nós vamos... Eu quero... Pera um pouquinho que tem o selfie que nós vamos fazer aqui em cima, para poder sair todo mundo, porque não pode ter então, calma que eu não vou falar, não fale tchau. Vamos ver. Daqui no selfie. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's fine.